O Bicho Vai Pegar é com certeza uma das franquias mais controversas das animações, e também é considerada uma das piores, se não for a pior. Apesar de a grande maioria do público concordar que o primeiro filme é sim bom, e que o segundo é legalzinho, é um consenso geral que a franquia teve uma gigantesca decadência a partir do terceiro filme. A qualidade da animação foi piorando e as histórias também. Nesse vídeo, irei criticar os 4 filmes e o curta do Boog do Elliot e analisar os motivos da decadência através de alguns tópicos, e falarei também como podem retomar com a franquia. Já estava planejando falar desse assunto desde o começo do canal, e agora sim o dia chegou. Bom dia a todos, eu sou o Luizinho07 e peguem suas barras de Uhu e vamos juntos ver a decadência de O Bicho Vai Pegar. Temporada de caça começa em 3 dias. E aqui começa o legado da Sony Pictures Animation, e já começaram muito bem, pois esse filme é muito divertido. Enquanto eu revia, muitas memórias nostálgicas passaram pela minha cabeça. Foi um dos filmes que mais assisti na minha infância. Eu tinha um DVD com os 3 primeiros filmes, e amava assistir. Tenho muito carinho por esse filme. É um filme bem simples, mas isso não é um problema, já que funciona muito bem, e os personagens são o que há de melhor no filme pra mim. Falando nos personagens, o Boog é um bom protagonista. É hilário ver como ele é basicamente um bicho de estimação, totalmente despreocupado e extremamente mimado. E quando ele chega na floresta, isso fica melhor ainda, já que ele só fica se lascando kkkkkk. Suas interações com o Elliot são muito engraçadas, e é muito bonito ver como os dois se tornam grandes amigos com o passar do filme. E no clímax, vemos como ele é um ótimo líder prós animais, mostrando ainda mais o desenvolvimento dele e o quanto ele aprendeu com a aventura. É com certeza o meu personagem favorito da franquia, ao menos aqui, no curta e no segundo filme. Eu amo esse urso pardo. O Elliot é sim um pouco chato, mas ainda assim eu gosto muito dele. Sua amizade com o Boog é muito bonita e a sua história secundária com a Giselle é muito legal, e o seu único chifre é um detalhe bem legal e engraçado para diferenciar dos outros servos XD. Ele é bem engraçado, e a maravilhosa dublagem do Paulo Vignolo torna ele ainda mais engraçado. A Beth é uma ótima personagem também. Ela é como se fosse uma figura materna pro Boog, e é muito bonito ver como ela se importa com ele, e é muito emocionante ver os dois se despedindo. É uma pena que ela nunca mais aparece nas continuações, sendo apenas mencionada indiretamente. É a minha humana favorita da franquia. Eu admito que era apaixonado por ela na infância kkkk. O Shao Carabina, meu amigo. É um vilão excelente. De início ele parecia que ia ser só um caçador genérico, mas com o passar do filme, nós vemos o quanto ele vai perdendo a sua sanidade mental, e ficando cada vez mais louco, começando a acreditar que os animais queriam dominar o mundo, chegando ao ponto de ele querer matar todos os animais para impedir isso. Ele é bem amedrontador, principalmente naquela cena do Boog na casa dele. Aquela cena faz até o homem mais forte se tremer de medo kkkkkk. Sua rivalidade com o Boog é muito bem explorada, e ver ele sendo enfim derrotado é muito satisfatório. E ele sendo pego pelos donos do Salsicha no pós-créditos então, é melhor ainda. É o melhor vilão da franquia, é o mais realista e assustador. O filme também brilha bastante falando de personagens secundários, e vou destacar aqui alguns dos que mais gosto. O Mac Skizzy é um personagem muito hilário por seu sotaque caipira, e seus companheiros esquilos são bem engraçados, e sempre que ele aparece é muito bom kkkk. Depois do Boog, é meu personagem favorito da franquia. O Salsicha, não é. Ô meu filho, tá confundindo Salsicha agora? É um personagem muito engraçado também, principalmente por ele ficar reclamando da dona dele kkkk. A Giselle é muito legal também, apesar de ter uma participação bem curta. As suas interações com o Elliot são muito boas, e sim, eu diria que acho ela bonita até. Malditos furros. O Ian é um personagem bem hilário, ainda mais pela incrível dublagem do Guilherme Briggs, e é simplesmente muito bom ver como ele intimida um urso super de boa kkkk, surreal. E pra finalizar, aquele ouriço lá que fica dizendo amigão, não preciso dizer nada, ele é muito engraçado kkkk. Enfim, esse filme possui ótimos personagens, tanto no elenco principal quanto nos secundários. Agora sobre a história, apesar de simples, ela é muito bem executada.
Ok, essa história de animais contra humanos não é algo tão original, eu sei, tanto que no mesmo ano em que o filme saiu, também saíram 2 filmes com o mesmo tema, que foram o Sem Floresta da DreamWorks e O Segredo dos Animais da Nickelodeon, 2 filmes que também adoro por sinal, mas eu não acho isso um problema, já eles desenvolvem suas tramas de formas diferentes e não se focam apenas nessa questão, e o Bicho Vai Pegar entra nisso também, já que além de tudo, o filme é um alerta das consequências da caça aos animais, e sobre o desenvolvimento da amizade entre Baloo e o Elliot, o que pode ajudar muitos a repensar sobre a caça também. Esse filme tem uma grande mensagem por trás, mas vou deixar isso para outro tópico. Sobre a animação, ela é simplesmente maravilhosa. É uma animação que envelheceu muito bem nos dias de hoje, a riqueza de detalhes é muito bonita, principalmente nos tecidos e nos pelos dos personagens, as paisagens e cenários de fundo parecem pinturas, enfim, é uma animação muito bonita, ainda mais por ser o primeiro filme da Sony Pictures Animation, os caras mandaram muito bem. É uma pena que as continuações seguintes tiveram uma animação bem inferior a essa, infelizmente. A trilha sonora do filme é simplesmente maravilhosa. São músicas com um estilo bem country e são muito relaxantes. É uma das minhas trilhas sonoras favoritas das animações. As canções que mais destaco são Wild Wild Life, que toca no começo do filme, é muito contagiante e nostálgica. Love You Winterfall, que toca no começo dos créditos, é uma música bem bonita e emocionante. Ivana Lose Control, que toca naquela cena do mercadinho, é muito contagiante e deixa a cena ainda melhor do que já é kkkk. E é claro, Meet Me in Tenedor, que toca bem no final dos créditos. É a minha canção favorita da franquia, é muito relaxante. Eu realmente amo todas as trilhas desse filme, mas essas são as que mais gosto. Parabéns Paul Westerberg, The Attraite Talking Heads pela maravilhosa trilha. E por fim, a dublagem, é simplesmente icônica. A escolha das vozes foi muito boa. O Mauro Ramos e o Paulo Vignolo foram uma escolha excelente para o Baloo e o Elliot respectivamente. Considero alguns dos trabalhos mais icônicos deles. A dublagem do Chao Carabina, feita pelo grandioso Luiz Carlos Percy, também é perfeita e deixa o personagem ainda mais louco kkkk. No geral, a dublagem desse filme é muito boa e considero uma das mais icônicas que já vi em um filme de animação. Enfim, O Bicho Vai Pegar é um filme muito nostálgico e engraçado, que envelheceu muito bem com o tempo, com uma excelente dublagem, lindas trilhas sonoras e foi um ótimo começo para Sony Pictures Animation. Esse filme com certeza é um dos mais nostálgicos de todos. Parceiro. Eles que se preparem, porque hoje o bicho vai pegar. Open Season, Ringtales, de 2006. Descobri a existência disso de última hora kkkk, mas resumindo, era uma série de curtas feita para a internet para divulgar o filme, e são curtas bem curtos mesmo kkkk, durando 20 segundos cada um mais ou menos, mas apesar disso, ainda são curtas bem legais e engraçadinhos. Aliás, alguns desses curtas foram dublados e estavam disponíveis no DVD do filme, mas pelo que vi só foram 3 deles que tiveram dublagem. Enfim, são 19 curtas muito divertidos, e dá pra maratonar todos eles em 6 minutos, tá completinho no YouTube. A Corrida da Meia-Noite de Baloo e Elliot, de 2007. É um curta que foi incluído como bônus no DVD do primeiro filme, e é basicamente sobre o Baloo e Elliot tentando invadir o trailer do Salsicha para pegarem os pães de mel fresquinhos, mas acabam se lascando por causa disso kkkk. É um curta muito engraçado, e considero ele muito melhor que os 2 últimos filmes XD. Infelizmente, é o único curta da franquia, e a única mídia dela fora os filmes. Havia um grande potencial para terem feito muito mais curtas. E por curiosidade, essa foi a última mídia da franquia com os dubladores originais em inglês, já que a partir do segundo filme praticamente todos foram trocados na versão original. Enfim, é um curta bem divertido que recomendo verem, você encontra ele facilmente no YouTube mesmo, e prefiro 1000 vezes ver esse curta do que os 2 últimos filmes em si kkkk. Coitados dos peixinhos. Otimismo sem limites. Quando novos começos começam. O Bicho Vai Pegar 2. Onde o... Ok, essa continuação é realmente muito divertida. Não acho melhor que o primeiro, mas isso não é um problema, já que esse filme consegue te entreter muito do início ao fim. Quando falei do primeiro filme, primeiro falei dos personagens e depois sobre a história em si, mas a partir daqui farei o oposto, falarei primeiro da história e depois sobre os personagens. A história do filme é bem mais original que a do primeiro, isso realmente foi um grande acerto da equipe de produção. Aqui nós temos uma história sobre a rivalidade entre os animais selvagens e os animais domésticos, o que é bem inovador e abrange ainda mais o universo de O Bicho Vai Pegar, e ao mesmo tempo uma história secundária do casamento do Elliot com a Gisele, e o melhor de tudo, é que essas histórias se interligam logo no começo do filme, com o sumiço do Salsicha, e com isso os personagens vão atrás dele, e é uma trama bem divertida.
O filme tem 1 hora e 16 minutos no total, e apesar de ser uma duração bem curta se comparada ao primeiro, conseguiram trabalhar muito bem a história nesse tempo. Outra coisa legal da história é que os humanos aqui são bem participativos que no filme anterior, e que se relacionam muito bem com a trama principal do filme. Agora falando nos personagens, o Bowie continua muito legal, mas não tanto quanto no anterior, mas continua sendo muito divertido. Ele tem algumas das melhores piadas do filme, como aquela lá do peso certo dele kkkkkk. Sua amizade com Elliot, apesar de não estar tão forte quanto no primeiro, continua muito boa, e suas interações com a Gisele são muito boas também. E falando no Elliot, ele até que continua assim engraçadinho, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, ele ficou muito chato também, principalmente por querer ficar fugindo do seu casamento com a Gisele e não ouvir os conselhos do Bowie. Mas aquela piada dos chifres gigantes dele do início é realmente hilária kkkkkk. E acreditem, ele tem muita profundidade aqui, mas isso eu explicarei depois. O Salsicha continua muito engraçado, e o seu conflito entre se ele é um animal selvagem ou doméstico é muito interessante, e suas interações com os outros domésticos são bem interessantes. Na crítica do primeiro filme, eu me esqueci de falar o que eu acho dos donos do Salsicha, a Bobby e o Bob, então vou falar o que acho deles agora. A Bobby é simplesmente muito irritante, fica falando a hora toda, e nunca deixa o Bob falar, meu Deus do céu, eu não suporto ela. Agora o Bob eu acho muito engraçado, principalmente por ele parecer o John Lennon dos Beatles, só que calvo xd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 
especialmente o Mac Esquisito, a Gisele, os patos Serge e Denis e o Buddy. Sobre os novos personagens, o Fifi é um vilão incrivelmente bem executado, começando por seu conceito, que por si só já é muito bom, um poodle com um nome bem tosco, Fifi, que odeia os animais selvagens e pretende matar todos eles kkkkkkkk. Cara, os caras foram muito criativos em pensar no poodle como vilão. Ele é muito engraçado por ficar surtando a hora toda, e chega até a ser ameaçador algumas vezes, principalmente no clímax. O seu ódio por animais selvagens é bem exagerado, e ver como ele é basicamente o chefe de todos aqueles animais domésticos é bem intrigante. Não é um vilão tão ameaçador comparado com o Shao, mas ele compensa isso sendo tão divertido quanto, e é o segundo melhor vilão da franquia. Os outros animais domésticos também são muito legais, principalmente o Roberto, o Stanley e o Roger. O Roberto é bem engraçado, principalmente por quase sempre estar com cara de paisagem e suas interações com Fifi kkkk. O Stanley é legal também, apesar de não aparecer tanto. Mas o que torna ele legal é com certeza o personagem que falarei a seguir. O Roger cara kkkkkkkkkkkkkk. É simplesmente perfeito cara. Não tem melhor jeito de descrever ele. O melhor personagem das continuações com certeza. Stanley. Quantos séculos? Stanley. Quantos séculos? Stanley. Quantos séculos? No geral, os personagens desse filme continuam muito bons, e as novas adições pro elenco foram muito boas também. E agora, vamos falar sobre a animação. Mano. Mas. O que aconteceu aqui? Não é uma animação tão ruim objetivamente, mas é absurdo o tamanho da queda de qualidade da animação se comparado ao primeiro filme, principalmente na iluminação e no modelo dos personagens, que não tem mais tantos pelos e parecem não tão pólidos. Isso se deve principalmente ao orçamento do filme. O primeiro teve um orçamento de 80 milhões de dólares, já esse aqui só teve 8 milhões, e bom, isso explica muito sobre a queda kkkk. Inclusive, por curiosidade, tanto o Bicho Vai Pegar 2 e o Bicho Vai Pegar 3 foram animados pela RealFX Creative Studios, o mesmo estúdio de Festa no Céu. A RealFX é bem conhecida por fazer animações terceirizadas de filmes, séries e especiais para outros estúdios. Um exemplo é o especial de Natal de A Era do Gelo, que foi animado por ela. Dá pra ver que os animadores fizeram um bom trabalho com o pouco orçamento que tinham. Se tivessem investido mais nesse filme poderiam ter ido muito mais além. Outra coisa que contribuiu para isso foi o fato do filme ter sido lançado direto para DVD, e por isso não investiram tanto no filme. Falarei mais sobre isso daqui a pouco. Enfim, como eu disse, não é uma animação tão ruim comparado às outras continuações, esse é o que tem a melhor de longe, mas a animação desse filme será realmente insuportável se você ficar procurando toda hora comparar com o primeiro filme. A trilha sonora, apesar de não tão marcante quanto a do primeiro filme, continua muito boa, e o mais legal é que em algumas cenas dá para ouvir algumas trilhas do primeiro de forma instrumental, e aquela música do final é muito bonita e hilária ao mesmo tempo kkkkkk. A dublagem. Bom, a partir daqui os dubladores dos personagens na versão original foram trocados, mas incrivelmente alguns deles voltaram aqui. No caso foram a Jane Krakowski, o Billy Connolly, o Cody Cameron e a Michelle Murdock, dubladores originais da Gisele, do Mac Esquisito, do Salsicha e da Maria respectivamente. Inclusive, a da Maria foi a única que permaneceu em todos os filmes, curiosamente. Mas graças a Deus, aqui todos os dubladores do anterior voltaram, e continuam tão bons quanto antes, e as escolhas das vozes pros novos personagens foram muito boas,
especialmente o Cláudio Galvão no Fifi, que foi simplesmente sensacional e tornou o personagem ainda melhor do que já é kkkkkk. Enfim, O Bicho Vai Pegar 2 é uma continuação muito nostálgica e muito divertida, mas que pra mim, não supera o primeiro pela nostalgia e por não ser tão profunda quanto, mas que ainda assim eu gosto muito e me divirto muito. Infelizmente a partir daqui as coisas foram piorando cada vez mais para a franquia. Te abraçar. Que droga! Sempre que saímos de casa me faz passar por essa. Para com essa aí, meu irmão! Agora, estamos chegando no ponto onde a franquia decaiu de uma forma absurda. Se preparem pro que vem a seguir. De novo, não! O Bicho Vai Pegar 2. Opa, o Bicho Vai Pegar 3. Ai. Por onde eu começo? Esse filme é uma bagunça total, foi realmente uma palhaçada rever isso de novo, nos dois sentidos kkkk. Eu lembro que desde pequeno não curtia esse filme, como os dois anteriores, achava bem tedioso. E revendo esse filme hoje, meu Deus do céu, continua muito tedioso XD. Era um dos filmes que menos gostava de assistir na infância, e é dos filmes que menos gosto ainda hoje kkkkkk. Vai ser inevitável não fazer comparações com Madagascar 3, que curiosamente saiu depois desse filme e também trata de circo. Mas cara, Madagascar 3 consegue trabalhar a sua história melhor do que esse filme e é muito, mas tipo, muito mais divertido que esse filme kkkk. Em Madagascar o circo, apesar de ser uma parte importante do filme, não é o foco total dele, já que eles procuram desenvolver os personagens e a história, e o circo é um algo a mais para isso acontecer. E também ele demora um pouco para aparecer no filme, mas aqui isso não acontece. O circo já aparece logo depois de 14 minutos de filme, e ele fica tomando muito tempo de tela, e é um circo bem sem graça pra ser sincero kkkk. O circo só serve pra justificar a existência dos novos personagens aqui, e ainda assim falharam nisso. Sem falar que é diferente de Madagascar 3, onde os personagens novos são realmente carismáticos e são muito úteis pra história, os personagens novos aqui só servem pra ficar falando a hora toda, e não tem carisma nenhum, a ponto de você nem se importar com eles. Resumi muito aqui, mas é indiscutível que Madagascar 3 é muito melhor que essa bomba de filme kkkk. Agora, vamos falar sobre os outros elefantes na sala, começando pela história. A história desse filme é muito clichê. Mas não clichê de uma forma boa, pelo contrário, clichê de uma forma tediosa. Essa história de dois personagens idênticos que trocam de lugar já foi feita muitas e muitas vezes em vários filmes e séries. Um exemplo notável que posso usar de filme que usou esse clichê foi Barbie, a Princesa e a Plebeia, de 2004, que soube trabalhar muito melhor isso, e é muito mais divertido também. Inclusive, não foi só esse filme da Barbie que usou essa história, porque depois vieram mais outros 3 kkkk. E fora isso, um outro problema da história do filme é que o circo toma muito tempo de tela, como já falei, e com isso não podemos ver muito dos personagens da floresta, como nos dois anteriores, e você acaba assistindo com uma dúvida se continua vendo ou não, por conta do tédio que é a história do circo. Agora sobre os personagens. O Boog está simplesmente insuportável aqui, e podemos ver que houve uma regressão em sua personalidade comparado com os filmes anteriores, se tornando um egoísta mimado, como no primeiro filme de novo. Ele queria fazer a sua viagem de amigos com os seus amigos, mas todos estavam ocupados com as suas responsabilidades no momento, e ao invés dele compreender isso, não, ele fica fazendo birra como uma criança e acha que seus amigos não são seus amigos de verdade, e vai para aquele circo e tal. Acredito que até mesmo o Boog dos filmes anteriores seria muito mais compreensivo com isso do que essa cópia barata dele. O bicho foi flanderizado ao extremo. O Elliot foi completamente deixado de escanteio aqui, sendo um completo secundário, e isso é muito bizarro, já que nos dois anteriores ele era muito importante. Isso se deve em grande parte por conta de seus filhos Giselita e Elvis, que apesar de serem legaizinhos, não servem pra muita coisa, e são bem desnecessários até. Os personagens secundários dos outros filmes aqui não têm mais tantos momentos pra brilhar por conta do circo, o que é muito bizarro, mas ainda assim continuam legais. Os amigos do Salsicha do segundo filme voltam aqui, e apesar de não estarem tão legais quanto no anterior, foi muito bom ver eles de novo. E gostei principalmente de ver que o Fifi já está de boa com o pessoal. Foi uma ótima ideia darem uma redenção pra ele, mesmo que fora de tela. Sobre os novos personagens, o Doug é simplesmente muito chato, arrogante e desinteressante. Ele é basicamente o Boog egoísta e mimado do primeiro filme, só que elevado a 1000, e a forma que ele trata o Alistar até te faz pensar se eles são mesmo amigos ou não.
O Alistar é bem chatinho também, principalmente por sua voz e por ficar chorando muito, mas ele pelo menos é mais legal que o Dour. E a Ursa é até legal também, mas não teve tanto tempo pra conhecermos ela, infelizmente. Os outros do circo realmente não importam pra mim, não fedem e não cheiram. Em geral, os personagens desse filme são muito chatos e desinteressantes. O melhor personagem desse filme de longe é o Roger, que continua o mesmo do anterior kkkk. A animação simplesmente piorou muito. Se no 2 gastaram apenas 8 milhões de dólares para fazer, nesse aqui gastaram apenas 7 milhões, e dá pra ver uma queda ainda maior na qualidade, até mesmo se comparado com o 2. É bem notável que os personagens agora nem têm mais pelos, e se parecem mais com bonecos piratas kkkkkk, e muitas cenas acontecem de noite para disfarçar isso aparentemente. Mas não posso dizer que a animação é totalmente ruim, já que o desenho dos personagens continua muito bom e respeita os filmes anteriores, e o desenho dos novos personagens também estão legais, e alguns cenários, apesar de serem sem graça, estão bem feitos. Enfim, assim como no anterior, isso aconteceu por conta do orçamento, que foi ainda mais baixo que o anterior kkkk, rindo de nervoso. A trilha sonora é ainda mais esquecível que a do segundo filme, principalmente na parte instrumental, e aquela música do final é muito vergonha alheia, cara. A dublagem, bem, a partir desse filme repito, todos os dubladores brasileiros dos personagens foram trocados, porque mudaram a localização do estúdio de dublagem por algum motivo, indo do Rio de Janeiro para São Paulo. Mas olha, eu tenho que admitir que apesar disso, os dubladores novos fizeram um trabalho muito bom. O Ricardo Savaia fez um ótimo trabalho no Bug no Dour, e apesar de não superar o Mauro Ramos, ainda assim dá pra ver que ele se esforçou muito, e é bem legal que anos depois ele dublou outros 2 personagens da Sony Animation, no caso o Long Jim e o Dragão Genial e o Prefeito Shelburne na série do Tá Chovendo Hambúrguer respectivamente, e ambos ficaram muito bons. O Luiz Lafay foi um ótimo substituto pro Paulo Vignolo no Elliot, e a voz até parece um pouco, tanto que eu só fui perceber que tinha mudado uns anos depois. A dos outros personagens está legal também, não tenho do que reclamar. Mas sabem o que é mais curioso? Existe uma dublagem desse filme com todos os dubladores originais dos outros filmes, feita exclusivamente para a TV e encomendada pela Globo, e é realmente muito boa, tanto que me lembro da vez que vi o filme por lá e gostei, tinha uns 5 anos mais ou menos. Vou deixar uma pequena comparação das dublagens para vocês, e se quiserem ver mais sobre, vejam. O quê? Não vai poder ir? Não vai poder ir? Você perdeu o juízo! Eu tenho que terminar ou o grande vai me castigar! O quê? Não pode ir? Não pode ir? Ficou maluco, rapaz? Eu tenho que terminar, senão o chefe vai me bater! Enfim, O Bicho Vai Pegar 3 é um filme bem tedioso, com uma história bem chata, personagens irritantes e esquecíveis, e é com certeza uma das piores continuações já feitas, e um dos piores filmes de animação já feitos. Mas acreditem, esse filme consegue ao menos ser melhor do que o filme seguinte. Esse filme é uma palhaçada. Somos camaradas, fazendo a vida dar uma guinada. O Bicho Vai Pegar 4. E é aqui o fim da ladeira para a franquia O Bicho Vai Pegar, uma ladeira dolorosa e trágica. Esse filme é um completo desastre, e é muito, mas muito pior que O Bicho Vai Pegar 3. Se no terceiro filme tínhamos uma história super tediosa, aqui temos uma história bem mais frenética, mas mal trabalhada. Antes de falar da história do filme, queria dizer algo pra vocês. Esse nem é o quarto filme. E vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Ele tem 4 no título. Eu vou explicar isso. Basicamente, o filme em inglês se chama Open Season, Scared Silly, que traduzindo seria algo como O Bicho Vai Pegar, assustadoramente bobo ou algo assim, e é um especial de Halloween com a duração de um filme praticamente, e os produtores confirmaram um pouco depois do lançamento que o filme é uma meia sequência. Basicamente ele se passa após os eventos do primeiro filme e antes do segundo, o que explica a ausência de personagens do 2 e do 3, mas que mesmo assim ainda cria muitos furos, como o Pimpão por exemplo. No final do primeiro filme o Bug dá ele pra Beth, e no segundo filme respeitaram isso, ele não aparece. Até aí tudo bem, mas no 3 o Bug está com ele de novo, e nesse que se passa antes do 2 ele ainda tá com ele. Isso não faz sentido. Se formos organizar a franquia em ordem cronológica, esse aqui na verdade é o segundo filme, e o 2 acaba virando o 3, e o 3 se torna o quarto filme na verdade. Uma bagunça, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim, esse filme não é o quarto filme, isso já foi erro da tradução mesmo. Mas enfim, com isso fora do caminho, vamos falar da história. A história desse filme é muito chata. Se no terceiro filme o grande problema era a história ser muito tediosa, aqui é o contrário, a história é interessante, mas muito arrastada e mal executada.
Aqui nós temos uma trama de investigação em volta de uma lenda de um lobisomem, e que envolve os animais e os caçadores tentando encontrar um monstro um antes do outro, que parecia realmente interessante, mas acabou sendo muito chata, já que preferem ficar fazendo um monte de piadas que não agregam em nada e são muito vergonhosas. Falando em humor, o humor desse filme é basicamente piadas de peido e cocô, o pior tipo de humor possível. São várias cenas com esse tipo de humor nojento e vergonhoso. É sério, tanto que eu mesmo quase tava passando mal enquanto via o filme por conta dessas piadas, pra vocês verem o quão ruim é. Mas além disso, o humor desse filme beira muito a coisas absurdas. Eu costumo gostar muito de um humor absurdo, mas aqui esses momentos são muito vergonhosos, ao ponto de não ter graça. Mas sabe o que é mais curioso? O diretor desse filme foi o David Feiss, que caso você não saiba, é simplesmente o criador de A Vaca e o Frango e Eu Sou o Máximo, 2 desenhos da era de ouro da Cartoon Network, e que tinham bastante momentos absurdos também. E bem, acho que isso explica muita coisa kkkkkk. Esses momentos absurdos funcionam com essas obras, mas acharam que funcionaria com O Bicho Vai Pegar, e deu no que deu. Enfim, outro problema da história é que ela não funciona como um filme. Se fosse uma série talvez funcionaria melhor sinceramente. Enquanto eu via o filme, eu ficava vendo toda hora quanto tempo faltava pra acabar de tão arrastado que era kkkk. Agora vamos falar dos personagens desse filme. Aí, os personagens desse filme. Os personagens desse filme são muito desinteressantes, e alguns estão em seus piores momentos aqui. O Bolog não foi tão flanderizado quanto no 3, e eu tenho que dar mérito ao filme por isso, mas meu Deus do céu, o bicho só fica se lascando toda hora, e nem é engraçado. Fora que ele é o que mais sofre com piadas de bunda e duplo sentido nesse filme. E o Elliot continua divertido como antes, né? Errado. O bicho foi flanderizado ao extremo aqui, sendo totalmente impulsivo e fazendo várias decisões ruins uma atrás da outra só porque sim, sendo extremamente egoísta e fica falando a hora toda, ao ponto de nem ter mais graça. Nos anteriores o Elliot era sim irritante, mas ele demonstrava se importar com os sentimentos dos outros e não brincava com eles, diferente desse filme, onde ele ficou brincando com o medo do Balug como se não fosse nada. E além disso, basicamente toda a história do filme só aconteceu por causa dele se você for parar pra pensar, então ele pode ser considerado o verdadeiro vilão aqui no Shaw. Isso sem falar naquela cena que ele come cocô do Mac esquisito, mano, que cena mais grotesca. Como acharam que isso era engraçado, cara? Eu literalmente tava quase vomitando enquanto eu assistia essa cena, e quando eu lembro dela eu fico com vontade de novo. Esse filme tá me deixando louco. Mutante Rex é um desenho tão bravo quanto o Ben 10, Titã Simbiônico não merecia o fim que teve, a Era do Gelo não é valorizado como deveria. Eu quero ter um diálogo com os executivos da Sony, se é que me entendem. Meu Deus, eu não estou falando nada com nada, parece que cada vez mais que eu tento entender as coisas desse filme, mas eu perco a minha sanidade kkkk, rindo de nervoso. A Gisele continua muito boa como antes, e sua amizade com o Bolog é mais bem explorada, o que eu gostei muito. É a melhor personagem do filme de longe. O Salsicha até que tá legal também, não tanto quanto nos anteriores, mas ainda gosto dele aqui, e a sua história secundária de achar que é o lobisomem é até engraçada. Foi legal ver o Shaw de novo depois de tanto tempo, e apesar de não chegar nem perto de como ele era no primeiro filme, admito que foi uma boa ideia trazerem ele de volta aqui, mesmo que mal executada. Esses são os únicos personagens dos filmes anteriores que realmente importam, então vamos falar dos novos personagens realmente importantes, que foram só 3. Começando pelo Ed e pela Edna, que eu simplesmente odeio com todas as forças, começando por suas vozes e seus designs, que são horripilantes. Eles destoam muito dos outros humanos da franquia, e parecem mais personagens descartados de um filme da Aardman Studios, sendo que até os personagens da Aardman são mais bonitos que eles. Quando eu olho pra eles eu sinto algo bem ruim, de tão feios que são. Mas ok, admito que a ideia de darem amigos caçadores pro Shaw foi boa, mas podia ter sido muito melhor aproveitada. O lobisomem lupino lamentoso, apesar de só aparecer no final, é até que legalzinho e o design é bacana até, mas o fato de ele só aparecer quando o filme tá praticamente pra acabar é muito chato, e te faz pensar que você viu o filme todo à toa kkkk. Em geral, os personagens do filme são bem chatos, e os únicos legaizinhos são o Bolor, a Gisele e o Salsicha, mas nem mesmo eles são capazes de salvar o filme. A animação parece até que melhorou um pouco, eu digo que parece, pois não melhorou, na verdade achei ainda pior que a do 2 e do 3 enquanto assistia. Alguns cenários são até bonitos, mas só isso, e o desenho dos personagens está legal também, mas de resto ela é muito feia, principalmente nos humanos, que são muito esquisitos e destoam dos humanos dos 3 primeiros, principalmente o Ed e a Edna como já falei, e nos personagens animais, que parecem brinquedos do MC Donald's kkkk. Mano, até a animação de As Aventuras de Book, que é bem feia também, parece melhor que a desse filme XD. E esse aqui teve um custo de 5 milhões para ser feito, e só arrecadou 1,5 milhão nas vendas de DVDs kkkk. Foi um grande fiasco.
A trilha sonora é surpreendentemente melhor que a do 2 e do 3, especialmente a do 3, já que a trilha sonora desse filme foi feita pelo Rupert Gregson Williams, que compôs as trilhas sonoras de Mulher Maravilha, Aquaman, O Sem Floresta e B-Movie. O cara é brabo mesmo, kk. Ainda não é tão marcante quanto a do primeiro, mas dá pra aceitar. A dublagem desse filme também foi feita em São Paulo assim como no 3, e continua muito boa. Só estranhei um pouco a voz do Mac Skizzy, mas consegui relevar kkkk. E o César Machete ficou surpreendente muito bom no Shaw, e deixou ele tão ameaçador quanto Luiz Carlos Percy no primeiro filme. E assim como o 3, esse filme também teve uma dublagem feita pra TV, e deixarei um vídeo de comparação das duas dublagens na descrição. Enfim, O Bicho Vai Pegar 4 é um filme muito ruim, com uma história chata, piadas ruins, personagens irritantes em muitos momentos e humor nojento. É com certeza uma das piores continuações da Sony Animation e das animações. É o pior filme deles de longe, e é um dos piores filmes que já vi até hoje. Esse filme me faz perder a fé na humanidade. Espero nunca mais rever ele em toda a minha vida. Muito triste ver que uma franquia com tanto potencial chegou a esse nível. Eu acho que isso é um bom começo. Nossa, que legal. Boa tentativa, Ian. Me dê, babá! Enfim, agora que terminei de fazer as críticas dos filmes, vamos pros próximos tópicos. A recepção dos filmes pelo público e pela crítica. O primeiro filme possui uma recepção até que positiva por uma parte do público, e apesar de a maioria achar o filme mediano pra bom, elogiam bastante o humor, a trilha sonora e a animação. Já os críticos acharam o filme medíocre e culparam ele com os outros filmes de animação daquele ano. Realmente, o filme acaba sendo meio fraquinho se comparado a outras animações lançadas em 2006, e eu concordo que o filme não é o melhor já feito, mas acho que ele é muito bom no que se propõe, que é ser um filme divertido, e é isso que importa. Mas esse 49% de aprovação no Rotten Tomatoes pra mim já foi muito exagero. O filme não é tão ruim assim. E o 57% de aprovação do público também me pareceu bastante exagerado. Sobre O Bicho Vai Pegar 2, 3 e 4, eles conseguiram um incrível feito de possuírem 0% de aprovação no Rotten. Mas não por serem ruins, e sim porque como saíram direto pra DVD, não tiveram críticos pra ver o filme, e por isso está assim. Sobre a nota do público, são ainda menores que a do primeiro filme, e a do 4 é a que tem a maior nota das continuações, ironicamente. Já no IMDb as notas de O Bicho Vai Pegar 3 e 4 são as mesmas, algo bem curioso. E já o curta do Borg do Elliot possui uma nota bem alta comparada às demais continuações, mas não dá pra comparar, por justamente serem mídias diferentes. Em geral, a reputação da franquia entre as pessoas da internet não é lá muito boa, com a maioria considerando somente os dois primeiros filmes bons e os dois últimos ruins, e alguns dizendo que nem o primeiro é bom. E bom, vendo as minhas críticas, vocês percebem que eu só acho os dois primeiros filmes bons também, então podemos dizer que a franquia é perfeitamente equilibrada nesse sentido, com dois filmes bons e dois ruins, kkkkkk. E isso não é só do público da internet, se você perguntar pra qualquer pessoa sobre o que ela acha dos filmes, vai notar que é um consenso geral de que a franquia decaiu muito após o segundo filme, e muitos vão dizer que a coisa mais notável que decaiu é a história e a animação. Ou seja, tanto o público da comunidade de animação da internet quanto o público que concordam sobre a decadência. Mas, afinal, qual foi o motivo que fez a franquia chegar a esse ponto? É isso que nós tentaremos entender agora. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. O motivo da franquia ter piorado tanto. Pois é, agora chega a hora de entendermos como O Bicho Vai Pegar chegou a esse ponto, e já vou ser bem breve com vocês. A bilheteria do primeiro filme. Sim. O principal motivo da decadência estava na nossa cara o tempo todo, e nunca percebemos isso. Eu vou explicar melhor. Basicamente, o primeiro filme custou 85 milhões para ser feito, e arrecadou 200 milhões ao todo. Beleza, foi uma boa bilheteria, mas qual seria o problema? Simples, para um filme ser considerado um sucesso, ele precisa ter arrecadado pelo menos 2 vezes mais o quanto ele custou, e depois que o filme sai de cartaz, metade do lucro vai pro estúdio e a outra metade fica com os cinemas que o exibiram. Agora vamos fazer a conta, dividindo 200 milhões por 2 dá 100 milhões. Tudo bem, eles conseguiram se pagar, mas agora vamos ver como fica a conta tirando o que gastaram do filme. Pois é, deu apenas 57 milhões e 500 mil, o que não é muita coisa. E pior ainda, agora vamos contar somente com a bilheteria dos Estados Unidos, que foi de 85 milhões e 100 mil, se dividido por 2, dá apenas 42 milhões e 550 mil. Agora sim, acho que vocês entenderam a que ponto eu quero chegar. Apesar da bilheteria não ter sido tão ruim, ainda assim foi bem abaixo das expectativas da Sony, e foi um grande prejuízo para eles.
Mas nos DVDs, meus amigos, o filme teve muito mais vendas, o que influenciou a Sony Animation a fazer as sequências direto para DVD. É sério, não estou brincando. Há uma entrevista onde um executivo da Sony diz literalmente isso. Se quiserem vê-la, o link vai estar na descrição. Olha, eu nem preciso dizer que lançar as continuações direto para DVD foi um tiro no próprio pé, né? Porque com isso, eles investem menos nas partes técnicas dos filmes, como a animação e dublagem, e consequentemente também afeta no roteiro, já que com um orçamento maior, eles poderiam expandir a história ainda mais. Sem contar na divulgação, pois por ser direto para DVD, não há uma grande propaganda em volta dele. Mas, uma coisa interessante é que O Bicho Vai Pegar 2, 3 e 4 foram lançados nos cinemas de alguns países. Sim, isso aconteceu na África do Sul, na Polônia e na Rússia. Imagino a cara de bunda do pessoal que estava ansioso pra ver na época kkkkkk. Resumindo, a franquia só chegou a esse ponto por conta da bilheteria do primeiro filme, o que é um motivo bem sem sentido e idiota pra falar a verdade. E uma das coisas mais notáveis dessa decadência pra mim foi, além da animação e da história, a perda da profundidade nos filmes. Sim, mesmo que a franquia seja muito focada no humor, ainda assim haviam grandes mensagens por trás dos filmes que muitos não perceberam e que vão sumindo com as continuações. É a segunda vez que abordo algo do tipo desde o vídeo de Enrolados, mas dessa vez vou tentar não resumir tão detalhadamente os filmes XD. No primeiro filme, vemos como o Bolog desde sempre era extremamente mimado e domesticado, tão domesticado que nem sabia como viver na floresta. Quando ele conheceu Elliot, ele o libertou e pensou que nunca mais o veria, mas o que ele não sabia era que o cervo decifrado mudaria, e muito a sua visão do mundo. Uma noite, Elliot e Bolog saem e causam confusão no mercadinho, e Bolog acaba sendo pego pelo xerife Gord, que diz para a guarda Beth, dona de Bolog, que aquele não era mais o lugar dele, e que ele deveria ir para a natureza, o que ela ignora. Ao longo do filme podemos ver como a relação entre Bolog e Beth é desenvolvida, mas falarei mais disso daqui a pouco. No dia seguinte, ao fazerem sua típica apresentação, Elliot acaba se escondendo de Shaw enquanto tentava fugir, e Bolog ao tentar tirá-lo de lá, acaba causando uma confusão que faz as pessoas pensarem que Bolog estava matando Elliot, mas Gord aparece e os acerta com tranquilizantes. Gord diz que agora era hora do Bolog viver na floresta, e Beth tristemente aceita deixá-lo acima das montanhas junto de Elliot. Os dias se passam, e Bolog e Elliot passam por muitas aventuras e confusões na floresta, e numa dessas confusões, uma barragem acaba se quebrando, e com isso, os animais acabam sendo levados até a área dos caçadores. Todos vão tirar satisfações com Bolog, que diz que a culpa era de Elliot, pois anteriormente ele tinha dito que fingiu saber o caminho de casa e ficou fazendo os dois andarem em círculos para passarem mais tempo juntos, e quem sabe, Bolog começasse a gostar de Elliot. Furioso, Bolog sai e encontra uma cabana no meio da floresta, que depois ele descobre ser de Shaw. Lá ele encontra vários animais empalhados e sendo usados de enfeite, e após fugir de lá, resolve voltar para ajudar seus novos amigos, para que eles não passem pelo mesmo que os outros animais que foram empalhados. No dia seguinte, os animais se revoltam contra os humanos e ficam como uma grande vantagem, mas de repente, Shaw aparece para tentar assassinar Bolog novamente, e quando está prestes a atirar, Elliot se joga na frente da arma. Vendo seu amigo ferido, Bolog com muita raiva amarra Shaw em sua própria arma e corre para ver Elliot, que por sorte está vivo, e corre junto aos outros para bater no Shaw. No final, a temporada de caça é encerrada permanentemente, e Beth volta para levar Bolog para casa, mas o mesmo demonstra que quer ficar, o que ela entende. Os dois têm uma emocionante despedida, Bolog e Elliot são os maiores parceiros da floresta e acaba feliz. O filme nos mostra como os animais se sentem e ensina muito sobre a prática de caça, que tira a vida de muitos animais ainda hoje, infelizmente. O desenvolvimento da amizade de Bolog e Elliot é muito bonito, e a relação maternal entre Beth e Bolog é muito emocionante. Esse primeiro filme possui uma mensagem muito bonita sobre pertencimento, mas ao mesmo tempo pouco comentada. O Bicho Vai Pegar 2 também possui essa mesma mensagem de pertencimento, e também desenvolve muito Elliot. No início, vemos como Elliot começa a se sentir melhor consigo mesmo por conta dos seus chifres terem ficado enormes, ao ponto de ficar mais narcisista com isso. Mas em um descuido, os seus chifres acabam quebrando, e com isso voltam ao mesmo tamanho de antes. E o pior de tudo, justamente nesse dia Elliot estava prestes a se casar com Gisele, o que o deixa muito desanimado e preocupado, porque agora ele sente que é menos cervo por não ter mais os chifres grandes. Na hora do casamento, o Sr. Salsicha é pego pelos seus donos e levado a um acampamento, e então Elliot, Bo, Gisele e seus amigos interrompem o casamento e partem para o resgate do Salsicha. Durante um momento de distração de Bobby e Bob, os animais vão tentar salvar o Salsicha e falham, e por culpa de Elliot o amigão acaba sendo deixado para trás, o que gera uma discussão e faz com que ele se separe do grupo. Enquanto isso, Salsicha se reencontra com seus velhos amigos, que ficam assustados com suas histórias do tempo em que ele ficou com Bolog e seus amigos, principalmente o Fifi, que assusta e tenta forçar ele a voltar a ser doméstico, o que não dá certo, e quando está prestes a machucar o Salsicha, amigão aparece e tira ele de lá. No meio da confusão, Fifi queima uma parte de sua cabeça, o
que o deixa furioso e ainda mais vingativo. Em um momento, Boog e os outros param para descansar, e Boog tenta convencer Gisele que Elliot quer mesmo se casar com ela, o que não a convence, e enquanto isso Elliot está tendo dificuldades para achar Salsicha. No dia seguinte, eles enfim chegam ao Pet Paradiso e se disfarçam de animais domésticos para passarem despercebidos, mas acabam sendo pegos pelos capangas do Fifi. Elliot encontra Amigão e Salsicha, e junto com Boog se unem para salvar Gisele e os outros. Elliot e Amigão acabam sendo capturados, mas são salvos no último minuto por Boog, que atraem a atenção dos guardas locais. Fifi resolve acabar com aquilo de uma vez por todas colocando várias coleiras de choque em Elliot, que ele consegue tirar debaixo d'água e coloca no próprio Fifi, que acaba ficando todo pelado. Salsicha decide ficar com seus amigos domésticos, e promete visitar seus amigos da floresta de vez em quando. A guerra entre os domésticos e os selvagens é encerrada, e todos se tornam amigos, e ao voltarem pra floresta, Elliot diz que estava com medo de casar com Gisele por conta de não ter mais seus chifres grandes, e ela diz que independente disso, gosta de Elliot do mesmo jeito. No final, os dois se casam ao som de uma música e acaba bem. Apesar de não ser tão profundo quanto o primeiro, a mensagem de fundo desse filme também é muito bonita, e a questão do Elliot se sentir menos servo pela perda de seus chifres é bem interessante e pode ser vista de diversas maneiras, como se ele estivesse se sentindo menos homem por isso, o que é bem comum em nossa sociedade, onde alguns homens se sentem menos homens por conta de terem inseguranças, medos e demonstrarem seus sentimentos. Eu mesmo já passei por situações onde eu me sentia assim, mas hoje em dia sei que isso não significa que você é menos ou mais homem por isso. Ninguém é do mesmo jeito, e tá tudo bem nisso. Se você estiver passando por dificuldades, conte pra alguém ou peça ajuda. Outro tema bastante interessante de se abordar. E bem, agora eu tive que forçar muito, mas muito mesmo pra achar uma profundidade em O Bicho Vai Pegar 3 e 4, e quase não consegui, porque esses filmes são tão vazios que nem isso tem a oferecer. No terceiro filme, é o Boog não sabendo lidar com os amigos, tendo responsabilidades e achando que não gostam dele, e no final ele se reconcilia com eles. E no 4, que nem é o 4XD, é só o Elliot tentando fazer o Boog não ficar com medo do lobisomem pidão. Sim, é literalmente só isso que eu consegui tirar desses filmes, e nem são coisas profundas e maduras de verdade, e olha que normalmente não costumo me importar com isso, mas isso não quer dizer que eu goste de coisas vazias também. Enfim, O Bicho Vai Pegar, ao menos os dois primeiros filmes, tem bonitas mensagens por trás, que nem muitos reconhecem. Infelizmente, a franquia decaiu tanto, ao ponto de nem isso ter mais. Como retomar com a franquia? Meu amigo, isso seria bem difícil, obviamente por conta da decadência, mas também pela reputação do público da internet dos dois últimos filmes. Eu não duvidaria se estiverem fazendo um O Bicho Vai Pegar 5 nesse momento, mas também acho bem improvável, porque com certeza pela recepção do quarto filme, eles não querem falhar de novo. Mas eu não vou falar só sobre o que eu acho que estão fazendo, já vou logo dizer o que eu acho que poderiam fazer para retomar com a franquia. O reboot. Sim, o reboot. Isso mesmo, reboot. Mas não o reboot total, um soft reboot, sabe? Mantendo praticamente tudo do universo principal, só que com algumas modificações. Teria que ser um filme mais parecido com o primeiro, com uma grande carga emocional por trás, e claro, que fosse pro cinema, com uma animação absurda, e com os dubladores originais do primeiro filme de volta. Não pensei muito em como faria a história no momento, mas se quiserem, eu posso no futuro fazer um vídeo contando as minhas ideias para O Bicho Vai Pegar 5. Outra forma de reviver a franquia seria com mais curtas, pois só temos um infelizmente, e especiais de Natal e outros feriados também. É muito improvável que essas coisas aconteçam, mas ainda mantenho a esperança. O futuro de O Bicho Vai Pegar está cheio de incertezas, é esperar para ver. Banido, 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 banido. Considerações finais. O Bicho Vai Pegar é uma franquia muito controversa, mas que ao mesmo tempo possui muito potencial e muitas coisas a serem exploradas. Os dois primeiros são os melhores de todos. As suas histórias são muito criativas, mas infelizmente, o próprio estúdio realizador do filme não vê o potencial que tem, e a cada filme a franquia desce mais e mais. Como um grande fã dos dois primeiros, eu me sinto muito triste com isso, de verdade. Essa franquia não é a melhor de todas, claro, mas os dois primeiros possuem muitas qualidades, e os dois últimos filmes possuem pouquíssimas coisas resgatáveis, e sinceramente merecem o título de uma das piores animações já feitas. Infelizmente, com o tempo uma franquia com um futuro de ouro, foi se afundando na lama cada vez mais, ao ponto de não ter mais graça. O futuro é incerto, mas até o momento, podemos dizer que O Bicho Vai Pegar já pegou há muito tempo. Caramba mano, que vídeo enorme. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Divulguem para seus amigos, fiquei mais de 2 meses produzindo esse vídeo, então, valorizem meu esforço. Se gostaram deixem o like e se inscrevam no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vejam meus outros vídeos, que... peraí.
Caracas mano, metade dos vídeos deste canal são críticas de filmes, e quase não há vídeos que não sejam disso kkkkkk. Como só fui reparar nisso agora? Acho que seria legal se eu fizesse um iceberg de novo, e eita. Já sei. Abram o caminho para começar a revolução. Até mais. Ah é? Então toma com ele!